Bom dia, pessoal. É com imenso prazer que nós damos continuidade nesse dia de hoje a esse seminário temático que, pelas manifestações que a gente tem tido desde o dia de ontem e certamente continuarão hoje, esse seminário será um marco, penso eu, na história dessa trajetória do serviço social na Previdência Social do Brasil. Essa mesa será coordenada por mim, Bernadette, conselheira do Cefes, e pela Carla Capitânio, conselheira do CRES Rio Grande do Sul. Para compor a mesa, eu gostaria de convidar a Marinete Moreira, assistente social do INSS, da APS Macaé, membro do grupo de trabalho interministerial que discutiu a elaboração do modelo de avaliação para o BPC, conselheira do Cefes e coordenadora da Comissão de Seguridade Social do Cefes, mestre em Serviço Social pela URJ. A Ana Lígia Gomes, assessora especial da ministra Márcia Lopes, do MDS, assistente social, mestre em Serviço Social, foi conselheira, primeira secretária do Cefes de 93 a 99, secretária nacional de Assistência Social de 2006 a 2008. E a professora Berenice Roja Coutos, desculpem a voz, assistente social, doutora em Serviço Social pela PUC-RS e professora da Faculdade de Serviço Social da PUC-RS. Para que possamos cumprir rigorosamente a programação e que nos propusemos e encurtamos os espaços, eu vou pedir que todo mundo tente cumprir com os horários determinados, tanto nas exposições como posteriormente nas perguntas. Cada palestrante terá 30 minutos para fazer a sua apresentação e após passaremos os debates, tendo como teto máximo às 11h30 da manhã. Depois nós faremos um intervalo para o almoço e retornaremos conforme foi repactuado ontem, às 13 horas. Aos colegas que estão nos acompanhando via internet, nós queríamos lembrar que esse espaço está aberto para, de uma forma bem pioneira, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso nesses seminários do Cefes. Já temos feito transmissão online, mas é a primeira vez que estamos experimentando essa possibilidade das pessoas que estão nos acompanhando via internet também encaminharem perguntas. Mas eu queria lembrar assim, que sejam muito objetivas nas perguntas que encaminhem via internet e se atenham ao tema que está sendo tratado por nossos expositores na mesa. Então, assim sendo, eu desde logo passo a palavra para a professora Berenice. Muito bom dia a todas e todos. Parabéns a nós que num domingo de manhã estamos reunidos para discutir temas da maior importância, né? Queria começar agradecendo o convite do Cefes e do CRES 10ª Região para compor essa mesa, dizer da minha alegria de poder repartir essa mesa com uma companheira valorosa como a Ana Lígia, que há muito tempo a gente tem trilhado esse caminho na disputa pela política social como garantia de direito, de estar aqui junto com a Marinete, discutindo um tema tão importante, de dividir a oportunidade e de ter a grande oportunidade de diálogo com vocês. O nosso tema é um tema, apesar de que a gente poderia dizer que ele é um tema muito
particular, nós estamos falando de uma realidade particular, de um benefício assistencial, é o tema da nossa mesa, ele se reveste de uma grande importância no momento que nós estamos vivendo dentro da Previdência, uma vez que foi a existência de um benefício assistencial que permitiu que a gente fizesse uma reserva de mercado não vista há muito tempo, né, no Estado brasileiro, ou seja, 900 vagas serem ocupadas por uma única profissão dentro de uma política social, na perspectiva que a gente vem vivendo desde a década de 70 no Estado brasileiro, é absolutamente inovador, e isso traz para nós um grande desafio, ou seja, conseguimos, por luta, por muito debate, por aliança com setores avançados do governo, que essas vagas fossem garantidas e preenchidas, e temos o desafio de manter esse preenchimento na condição de que a gente se torne indispensável na estrutura desse Estado brasileiro. Então, penso que a oportunidade que o Cefes, o conjunto Cefes-CREAS tem tido de poder trazendo para nós a discussão no campo das políticas sociais, assim foi na assistência, assim foi na saúde e agora na Previdência, discutindo com os profissionais, discutindo com aqueles que pesquisam, com aqueles que ocupam cargos institucionais, a perspectiva, sim, de garantir que a profissão possa ter uma inserção qualificada, materializar o seu projeto ético-político nos espaços que ocupa. E a Previdência hoje vive um momento absolutamente desafiante para todos nós. Ou seja, passamos um longo tempo onde a Previdência teve um trabalho de desconstituição, de um trabalho muito importante. Estamos agora com o desafio de, nessa entrada massiva de assistentes sociais, retomar uma luta que não foi extinta porque extinguiram a divisão, mas de uma luta que hoje corporifica-se com muita gente, que é possível fazer uma aliança, e é possível realmente representar essa profissão de uma forma qualificada. Então, acho que é muito importante que a gente tenha clareza do que nós estamos discutindo aqui. É muito importante que a gente tenha clareza de que a gente tem um desafio imenso, que não é um desafio só das 900 assistentes sociais que entraram no INSS agora. É um desafio da categoria profissional. É um desafio de todos nós de podermos discutir efetivamente como essa entrada vai acontecer de forma que a gente se torne profissionais que sejam efetivamente garantidos pela estrutura com sua aliança importante com os usuários e com os movimentos sociais. Eu penso que as mesas que nos antecederam fizeram uma discussão absolutamente importante, principalmente na questão do resgate da luta na Previdência Social. Nós não começamos com o Serviço Social na Previdência com essa entrada que nós tivemos agora. O Serviço Social da Previdência tem uma história absolutamente importante, tem uma história de reversão que se alia à discussão da própria profissão. A professora Socorro Cabral e a professora Ana Cartacho, nas mesas ontem, a professora Lúcia Lopes, mostraram isso. Há uma luta aguerrida que foi feita dentro da Previdência Social, que gerou uma matriz importantíssima, que eu penso que nós devemos ir a ela, discuti-la e retomá-la para que a gente possa reescrevê-la com os desafios que temos hoje, mas não perder a direção social dessa matriz, que é absolutamente importante. Ela foi produto de uma disputa de projetos profissionais dentro da Previdência, e, portanto, houve a possibilidade da disputa hegemônica, e essa disputa foi feita, e esse documento foi criado, foi discutido, disputado, e acabou virando um documento oficial, publicado, e que é uma questão que eu acho que nós devemos retomar. A nossa mesa, eu vou ter o privilégio, como eu estou aqui com duas pessoas que trabalham mais diretamente com o BPC, eu vou ter o privilégio de poder estar levantando, eu organizei a minha fala, levantando questionamentos em relação à questão do benefício assistencial. Não vou me ater tanto ao BPC, mas falando dele e podendo depois, quem sabe, no debate, se for o caso, chamar em relação a isso. Eu queria pontuar questões que eu acho que é fundamental para a gente começar o debate. Primeiro, a gente está falando aqui de uma inserção profissional. Então, estamos falando de uma profissão que tem um papel na divisão sociotécnica do trabalho,
que construiu um projeto ético-político onde identifica os seus princípios e que em cada espaço profissional que ocupa esse espaço profissional, a tarefa dos assistentes sociais é materializar esse projeto. O projeto não tem sentido se ele não tiver o assistente social trabalhando. Então, cada um de nós, independente do lugar ou do espaço socioocupacional que ocupa, podemos materializar ou não o projeto ético-político. E ele só tem sentido se ele for materializado. Não existe um projeto fora da categoria profissional ou uma coisa que nos acompanha como se fosse um ser autônomo. Esse projeto está incorporado na nossa trajetória profissional e no nosso trabalho. Então, ele tem que ser materializado. Quando a gente fala ampliação dos direitos sociais, a democracia como valor central nas nossas relações com os usuários, isso tem que acontecer em qualquer espaço profissional que nós estamos. Isso não é uma coisa para estar no princípio e para não acontecer na regra, na relação institucional que nós estabelecemos. Então, é extremamente importante que a gente compreenda que, quando a gente fala em autonomia profissional, a gente fala exatamente disso. Obviamente que as instituições têm regras, nós temos que conhecê-las, fazer a leitura, temos que pensar na perspectiva, como dizia a professora Rosa Prestes, de assumi-las com responsabilidade, mas elas não podem ser um impeditivo de que a gente realize os princípios da profissão. Então, cabe a nós o estatuto de dar materialidade no sentido de que a gente tem que ter estratégias para que esses princípios se materializem e disputar esses princípios institucionais que não são princípios fáceis. Então, eu queria começar fazendo uma discussão sobre a cultura política brasileira e a cultura do Estado brasileiro, que é desse lugar que nós estamos falando. A gente, às vezes, trata a categoria direito social como uma coisa muito simples. Ou seja, é óbvio que as nossas produções teóricas nos alimentam, nós sabemos disso. Todos nós viemos falando de que o reconhecimento legal, embora importante, ele é insuficiente para que a gente possa materializar essa perspectiva da garantia do direito do sujeito. O que é discutir direito numa sociedade como a nossa? Uma sociedade de uma cultura patrimonialista, de uma cultura clientelista, do favor, onde a relação, não só a relação do Estado brasileiro, mas também a relação profissional, muitas vezes estabeleceu nessa perspectiva. O bom assistente social é aquele que faz o favor de atender. Ou seja, isso não é uma novidade na estrutura social brasileira, isso é características que muitas vezes, com toda a discussão teórica que a gente já tem, a discussão política que a gente já tem, a gente é capaz de ver nos espaços profissionais a repetição de comportamentos absolutamente conservadores em relação a isso. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade muito conservadora em relação a direito social, principalmente na sua relação com a pobreza. O preconceito, e aí os preconceitos em relação a esse lugar do pobre, da classe subalterna, eles estão, de uma forma, estabelecidas e entranhadas na sociedade brasileira, que criam condições, às vezes, de que, pelo processo de alienação, a gente repita processos absolutamente contrários daquilo que a gente, no discurso, fala como importante garantir. Então, assim, discutir direito social para a profissão ainda é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental, porque a gente tem que incorporar essa categoria nessa perspectiva mesmo, de que estamos falando com um cidadão que tem direito, que reclama um serviço para o qual nós estamos formados e formatados para responder, e que as questões que são colocadas pelo não cumprimento não é um problema desse sujeito, nem do profissional que está partilhando essa discussão. É um problema da estrutura social adversa a essa questão. Então, o nosso trabalho precisa ter essa perspectiva política de que a nossa ação, ela também cria subversões dessa perspectiva de garantir, de tensionar a forma com que a gente estruturou ainda o acesso ao direito no Brasil. A outra discussão que eu acho que é fundamental para nós está vinculada à palavra assistencial. Nós ainda fazemos uma discussão do assistencial como uma coisa ruim, como uma coisa pejorativa, como uma coisa que
associada ao sujeito significa um atendimento de uma categoria que seria uma categoria menor. Na verdade, gente, tem uma discussão super importante que eu acho que nós devemos todos fazer, que é a discussão de que a categoria assistencial, vejam, quando eu estava lendo a matriz teórico-metodológica, que tem os autores aqui, lá os assistentes sociais já diziam, há um trabalho assistencial que precisa ser mantido e garantido. O sujeito tem direito a ser atendido nas suas necessidades imediatas, e essas necessidades imediatas compõem, né, o corolário de discussão que esse sujeito traz para nós, assistentes sociais, e ele precisa ser atendido numa garantia de que esse direito lhe pertence como cidadão. E, portanto, ele não está acessando a essa parte, ele não está conseguindo vencer as dificuldades porque a estrutura social o coloca nesse lugar e, portanto, ele tem direito a. E processar um benefício assistencial significa garantir a esse sujeito que ele vai ter a garantia de receber o que precisa para se colocar na condição de cidadão e poder participar, né, da socialização da riqueza. Quer dizer, a política social, na perspectiva que eu trabalho, ela é uma perspectiva de possibilidade de socialização da riqueza. E quanto mais nós trabalharmos esse sujeito, esse usuário, na condição de que ele tem direito a esse benefício, e ele se ele reconhecer esse direito, mais ele vai se colocar nessa condição e vai poder tensionar junto a discussão de como nós temos atendido, do ponto de vista das demandas dos usuários do Estado. Então, acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa discussão e dizer da importância, num país como o nosso, com os índices de desigualdade que nós temos, que a gente tenha políticas assistenciais de qualidade, onde o sujeito requer esse direito, tem esse direito garantido para que ele possa efetivamente se colocar numa condição de vida digna, de qualidade, que possa disputar o projeto societário que nós temos aí. Então, esse é um problema absolutamente importante para mim, do ponto de vista teórico. O outro problema importante significa discutir a questão da política social na perspectiva da seguridade. As mesas que a gente já assistiu ontem já nos colocaram essa discussão da importância da gente não só garantir a discussão da seguridade social, mas ampliar até a noção de seguridade social, falando como diz a professora Maria Lúcia Werneck, da questão inconclusa do conceito de seguridade social, onde a gente tem 3 políticas e que a gente identificaria várias outras políticas, inclusive a importante interlocução da política de trabalho, né? Que é uma discussão que a gente precisa fazer. Então, acho que essa discussão é importante, e aí eu queria fazer uma provocação para a gente discutir, porque eu tenho visto uma discussão sobre o BPC absolutamente importante. O BPC, ele acaba materializando um pouco a seguridade social dentro da Previdência. A Previdência hoje está trabalhando com 2 perspectivas. A perspectiva do seguro e a perspectiva da proteção não contributiva. O fato da gente lidar com a operacionalização, e quando a gente fala operacionalização, a gente fala operacionalização política, técnica, com qualidade, do BPC, significa que hoje os trabalhadores do INSS eles estão lidando com 2 tipos de política. A não contributiva, que é uma política da assistência dentro da Seguridade Social, e a contributiva, que é do seguro da Previdência. E nesse espaço, há um espaço importantíssimo da discussão de classe. Ou seja, por muito tempo, né, a população que ficava na perspectiva da não contributiva, né, ela tinha a discussão da classe subalterna como uma discussão descolada da classe trabalhadora. Hoje, a discussão da assistência, da seguridade social, traz para nós uma nova configuração da classe trabalhadora, né, que é preciso que a gente desdobre isso, entenda a importante aliança desses 2 segmentos da categoria da classe trabalhadora, que são aqueles que estão no mercado formal, que estão com os direitos garantidos, e aqueles que estão fora desse mercado dos direitos garantidos, ou que estão
com os direitos garantidos e, assim mesmo, o seu salário, aquilo que é pago pelo seu trabalho, não garante a condição dele não recorrer à política de assistência social, e a gente tem vários e inúmeros exemplos em relação a isso. Então, nós estamos numa discussão absolutamente importante e crucial para o serviço social dentro da Previdência Social. Nós temos um grande desafio, que é o desafio de fazer com que o trabalho que a gente realiza junto aos usuários repercuta essa discussão da necessidade de compreender o que foi gerado para a classe trabalhadora, os desafios da classe trabalhadora nesse processo de capitalismo que a gente vive hoje. Porque, na realidade, a própria reestruturação do mundo do trabalho traz para nós esse desafio de cada vez mais, isso também já foi trabalhado, da precarização das relações de trabalho, da discussão da terceirização, de tudo aquilo que a gente já conhece como produto, efetivamente, dessa fase do capitalismo, e que vai exigir políticas sociais efetivas, e que elas são, efetivamente, aquilo que a gente, pelo menos na perspectiva teórica que eu trabalho, uma perspectiva de que elas são um embate cotidiano. As políticas sociais representam um campo de embate cotidiano. E aí eu queria, para garantir o tempo aqui, eu queria trazer uma nova questão, que eu acho que ela não é nova, né? Ela não se apresenta para nós há muito tempo, mas que nós precisamos estar, eu acho que, sintonizada com essa discussão, que é o protagonismo desses usuários. Sejam eles usuários na perspectiva do seguro social, sejam eles usuários da perspectiva da proteção não contributiva. Por longo tempo, por uma lógica tecnicista, burocrática do serviço social, a gente trabalhou na perspectiva de que o nosso trabalho suplantava, ou seja, a voz dos usuários, a discussão de que nós sabíamos o que era melhor. Dessa fase, nós ainda temos resquícios prescritivos, nós ainda nos arvoramos à discussão de que sabemos o que é melhor para as famílias, o que é melhor para as pessoas, criamos receitas. Essa discussão é uma discussão que nós precisamos fazer todo o tempo. Porque o projeto, ele se encaminha para outra discussão e, efetivamente, nós precisamos estar discutindo o nosso trabalho, a nossa prática profissional, para discutir os elementos que a informam e os elementos que trabalham na perspectiva do protagonismo desse sujeito, que, se a gente quer alterar essa relação, só vai alterar com o protagonismo deles. Eu, ontem, ficava pensando, a professora Socorro disse que do pirulito que as pessoas levantavam, queremos o serviço social, né, na zona leste de São Paulo. Quer dizer, esse protagonismo, essa discussão com o usuário, só vai ser possível, de novo, a gente repetir isso, se o usuário compreender o lado que a gente está. Teoricamente, o projeto ético-político, ele indica claramente para nós uma direção político-social. Agora, ela só vai acontecer na realidade quando a gente materializar isso nos nossos espaços socioocupacionais, sejam eles do tamanho que forem. Nós precisamos trabalhar na perspectiva de que esses espaços repercutam isso. E aí, na ação mais do atendimento individual, do coletivo, esses princípios precisam estar estabelecidos. E nós precisamos romper com alguns preconceitos do ponto de vista daquilo que eu trabalhava. E o benefício assistencial, esse nome, é uma coisa que nós precisamos desdobrar. Precisamos trabalhar, precisamos entender a lógica, por que isso é tão importante hoje na sociedade brasileira, quais são os desafios que a gente tem. Se vocês lembrarem, né, o benefício foi aprovado lá na LOA. Estamos numa disputa enorme em relação ao benefício desde o início pelo corte de renda. Todos nós aqui concordamos absolutamente que é um corte de renda absolutamente exclusivo, né? Incluir pessoas com deficiência e idosos que tenham uma renda per capita inferior a um quarto salário mínimo, focaliza numa população extremamente pobre. Todos nós sabemos disso. Mas isso, gente, apesar de ser assim, é uma disputa absolutamente importante na sociedade brasileira. Nós ainda ouvimos reiteradamente pessoas que dizem: esses vagabundos que não trabalharam, que não contribuíram, estão ganhando de graça.
E pior que isso, pela lógica da sociedade que nós vivemos, a gente ouve trabalhadores que estão na mesma condição dizendo a mesma coisa. Ou seja, eu que contribuí, eu tenho direito, o outro que não contribuiu, como se contribuição fosse aqueles % que a gente dá no final do mês do seu salário. A contribuição nós damos todo o tempo. O fundo público é criado por todos os trabalhadores, por todas as pessoas que vivem no país. Então, todas contribuem. Todas têm o direito a ser protegidas, todas têm o direito a ter dignidade. Então, é preciso trabalhar com essa perspectiva. Há 2 meses atrás, eu participei aqui de uma formação com os médicos peritos do INSS para discutir o BPC. E aí, a primeira fala de uma médica dizia isso assim: mas o que nós temos que ver com esses sujeitos que não são da Previdência? Não têm seguro, não contribuem. O que eles têm que passar, o que eles têm que ganhar sem ter feito nada? Aí, quando eu fiz a discussão, o que é fazer alguma coisa, o que é contribuir, ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Mas então, por que passa por nós se tem direito? É verdade. Talvez não precisasse passar pela perícia médica. Mas isso, gente, é uma conquista. É uma conquista. Nós vamos ter que... Olha, nós saímos de uma avaliação absolutamente na perspectiva da avaliação funcional do INSS, conquistamos uma avaliação social, estamos discutindo a perspectiva de que isso se torne a coisa mais importante nessa discussão. Então, qual é o papel nosso nisso? O papel nosso da discussão dos direitos desse sujeito, é um sujeito trabalhador, né, na condição que ele se encontra. Estamos disputando com o Congresso Nacional, porque lá deve ter não sei quantos projetos de alteração do BPC. Temos um monte de economistas nesse país que escreve todos os dias artigos nos jornais para dizer que é um absurdo ganhar um salário mínimo sem contribuir. Há uma ameaça de tirar o valor do BPC, há uma ameaça de reduzir mais. Então, essas ameaças, elas vão sendo construídas porque há uma lógica de retração de direitos e nós temos uma sociedade absolutamente conservadora ainda. Então, assim, vejam, a nossa perspectiva, aquilo que vocês falavam, de o trabalho de educação no sentido de capacitação dos sujeitos dos direitos, de discutir com esses sujeitos nas agências, a perspectiva que tem, como é que eles lidam com esse aparelho burocrático, vencendo as dificuldades do aparelho burocrático. O serviço social tem uma tarefa absolutamente importante em relação a isso. E tem uma tarefa absolutamente importante no reconhecimento do direito desse sujeito. Esse sujeito não está pedindo um favor para o Estado brasileiro, nem para nós. Esse sujeito contribuiu e ele tem o direito de ser garantido a sua inserção nesse sistema protetivo de maneira qualificada. A nossa entrada na Previdência, a nossa entrada em massa da Previdência, ela tem uma tarefa fundamental: resgatar os princípios com os segurados e resgatar os princípios com esses sujeitos da proteção não contributiva. Eu tenho trabalhado um pouco essa perspectiva de que vocês estão construindo na Previdência aquilo que a gente diz que é a maior dificuldade da Seguridade Social brasileira. Vocês estão juntando o projeto assistencial com o projeto da Previdência, com o projeto da saúde. Materializa-se no acesso desse benefício as 3 políticas que são articuladas. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Fazendo articulação entre a Seguridade Social no sentido de que o trabalhador, aquele que está segurado, ele pode compreender o lugar do trabalhador que não está segurado, não é porque ele não quer, é porque as oportunidades de trabalho, as possibilidades que a sociedade oferece, elas não estão expostas aí. Então, é preciso que a gente faça essa discussão a partir dessa perspectiva de classe. São todos representantes da classe trabalhadora, todos estão na busca da proteção social do Estado, que é isso que essa sociedade produz a partir de muita luta, e nós somos o profissional que estamos na ponta efetivando esses direitos se produzirmos essa possibilidade. Então, eu queria dizer a vocês que o desafio que está colocado aí é um desafio absolutamente importante. Não é possível e nem é preciso que o trabalho do assistente social na Previdência se reduza nem a uma área nem a outra. O nosso desafio, o desafio do serviço social na Previdência é articular as áreas hoje. Vocês estão colocados nisso. Estamos entrando um grande grupo que, ao conhecer a trajetória, e aí eu acho que é o pessoal da Previdência, que vem lutando há muito tempo, aqui nós temos valorosos companheiros da Previdência, vão ter uma tarefa muito importante.
de fazer com que esse grupo de 900 profissionais que entram agora, numa perspectiva de reconstruam esse lugar na perspectiva de garantir que o serviço social continua firme e forte na garantia de que o sujeito que faz a interlocução com ele é um sujeito de direito e que esse sujeito de direito, ao ser respeitado, poderá, sim, interferir no projeto societário de uma forma qualificada e, quem sabe, nós vamos garantir que a gente mude os destinos desse país. Muito obrigada. À disposição do debate. Obrigada, Berenice, pelas valiosas contribuições que certamente nos ajudarão bastante a refletir e fazer aquilo que tu começasse a tua fala, né, de que o projeto ético-político profissional se concretiza nas ações e nos espaços socioocupacionais dos assistentes sociais. Então, eu passo direto agora a palavra para a Ana Lígia, para fazer as suas contribuições. Bom dia. Quero, primeiramente, agradecer, em nome do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a quem aqui represento, o convite do Conselho Federal de Serviço Social e a oportunidade de estar aqui colocando nossas contribuições e oportunidade de ouvir e debater e discutir, enfim, desse momento tão importante de discussão dos rumos, da intervenção dos profissionais na reconstrução do serviço social, na previdência social e na sua intervenção em relação ao benefício de prestação continuada. Nossos agradecimentos ao Conselho Federal de Serviço Social. Nossos cumprimentos e saudações da ministra Márcia Lopes, a quem aqui estou representando, que me pediu e mandou um abraço para todos vocês, assistentes sociais e companheiros da mesa, aqui a conselheira Marinete, representando o Conselho Federal, e companheira nesse trabalho também ao qual nós nos somamos, Bernadette, Carla, minha amiga, companheira Berenice, professora Berenice, que partilhamos muito da nossa luta e reflexão e trabalho desde os tempos em que fomos parceiras no Conselho Federal de Serviço Social como conselheira. É um prazer estar aqui partilhando essa mesa com vocês. Queria também cumprimentar os companheiros aqui do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as duas coordenadoras do Departamento de Benefício Assistencial, a Patrícia de Marco, a Simone está aí também, né? A Simone Patrícia, ou a Carla Morim, a Cláudia Morim, e também dizer para vocês que a diretora do departamento, que é uma companheira nossa cedida do INSS, Maria José de Freitas, a Zezé, estava conosco até ontem, mas daí recebeu uma notícia de que sua mãe fora internada no interior de Minas, ela teve que viajar às pressas, por isso que ela não está aqui. Ela estaria conosco, né, e até estaríamos aqui junto, fazendo uma discussão com vocês, e ela também estava partilhando aqui da nossa responsabilidade de confiar essa tarefa aqui nessa mesa. Bom, queria dizer que o benefício de prestação continuada, é evidente que não vamos dar conta aqui de falar do alcance, da natureza, da importância, mas apenas de colocar que é uma conquista civilizatória de direito social inserido na Constituição de 88. Aqui tem alguns companheiros que participaram dessa luta, uma luta, enfim, de instituições, de usuários, de trabalhadores que conseguiram inserir na Constituição de 88 um direito de patamar de civilidade, de que pessoas, cidadãos que não, ainda que não tivessem contribuição à Previdência Social, tivessem
um direito de sobrevivência, que é o benefício de prestação continuada. Nesse caso, as pessoas com deficiência, incapacitadas para o trabalho, e as pessoas idosas a partir de 65 anos, como vocês sabem. Então, é nessa condição que a gente insere um benefício não contributivo, que tem significado ao longo desses 14 anos, praticamente 14 anos de operação. Ele começou com 400 milhões, agora está no patamar de 22 bilhões de reais, corresponde a 0,6% do PIB, enquanto que o Bolsa Família corresponde a 0,4% do PIB. O Bolsa Família atinge, enfim, mais ou menos 4 milhões de usuários, pessoas com deficiência, 4, 5 milhões, não é isso? De pessoas com deficiência e idosos. E é claro que esse alcance, veja bem, dos 39 bilhões de orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, 22 bilhões corresponde ao benefício de prestação continuada. Quando o Ministério do Desenvolvimento Social foi criado, basicamente, nós chegamos, aliás, quando o Ministério do Desenvolvimento Social, não, quando o Ministério da Assistência Social foi criado, nós iniciamos o Ministério da Assistência Social, para onde eu fui indicada pelo movimento que teima em defender a assistência social como um direito social inserido na Constituição, e para lá eu fui em 2003, nós naquele momento chegamos lá com um orçamento de 400 milhões de reais. Hoje, em razão evidente do peso das transferências de renda não contributiva, no caso benefício de prestação continuada e Bolsa Família especialmente, e dos serviços, o orçamento do Ministério beira os 39 bilhões de reais. Dizer, então, que esse direito social, que teve uma luta tremenda de 88 até 96 para a gente conseguir tirar da Constituição e transformá-lo em direito de fato. Mesmo após a edição da Lei Orgânica de Assistência Social, em 7 de dezembro de 93, o benefício só começou a ser operado em 96, ele enfrentou muitos desafios, e na Lei Orgânica da Assistência Social, ele se traduziu no único direito, e aí, trabalhando a palavra direito, no certo sentido que a professora Patiara coloca, direito é certeza, é garantia. Quando ela discute a assistência social, que é um conjunto de provisões que envolve benefícios e serviços, e aí ela deixa bem claro que, como a gente ainda não tem a construção dos serviços como uma garantia, como uma certeza, e ela chamando o aspecto de que direito é certeza, garantia, portanto o direito tem que ter a condição de ser reclamado na justiça, de ser reclamável, como o BPC é, e temos que dizer que nós temos um bom contencioso judicial aí em cima do BPC, que mostra, também responsável por alguns avanços e alguns alargamentos, inclusive, para mostrar como ele é um direito reclamável, dizer que ele se constituiu como, no caso, no primeiro momento da lei orgânica, nós continuamos o nosso trabalho e a nossa responsabilidade de transformar a lei orgânica em direito a cada dia, mas de fato foi o único direito certo que a lei orgânica, na sua edição, colocou, o direito no sentido que coloca a professora, de certeza, de garantia, de poder ser reclamado na justiça, de não que aquela pessoa chegue no balcão e reivindique o direito e o operador, ou o trabalhador, enfim, aquele lá que opera o direito, diga não volte outro dia, hoje não tem, como é o caso da incerteza e da descontinuidade que vivemos durante longo tempo, não é?
e que aí, de certo modo, ainda que com todos os avanços, ainda temos, algumas vezes, alguns casos na assistência social aqui no Brasil. Então, esse significado, o impacto do benefício, que é responsável pela sobrevivência desses brasileiros, que tirou da extrema pobreza esses brasileiros. O impacto desse benefício, né, mostra também que o uso desse recurso é para alimentação, em primeiro lugar, em segundo lugar, se compra medicamento e outras necessidades básicas das pessoas. Nós estamos agora fazendo uma pesquisa que a gente chama de base zero, que é pegando beneficiários que receberam o BPC e daí acompanhando esse grupo de beneficiários durante 2 anos, desde o primeiro momento que receberam o BPC, para chegar a uma avaliação de impacto, além das vários outros estudos que temos. E também dizer que uma grande preocupação nossa sobre a qual nós temos trabalhado durante todo esse tempo, é que é evidente que o fato do benefício ser operado pelo INSS foi, no primeiro, uma avaliação de governo, naquele tempo, de 1996, ao terem extinto a Legião Brasileira de Assistência, enfim, junto com a FUNABEM, toda aquela estrutura chamada da assistência social, de entender que o órgão operador que tinha mais vocação para operar o benefício, até porque um peso do benefício das pessoas com deficiência exigia perícia médica, e que num determinado momento se avaliou o governo até então, no governo Fernando Henrique Cardoso, que não era muito eficiente com os médicos do Sistema Único de Saúde, que o INSS era um órgão mais competente para ser parceiro para realizar, enfim, o reconhecimento que vocês chamam de habilitação do direito ao benefício de prestação continuada. Então, nesse sentido, essa parceria vem sendo feita com o INSS, e que tem aí toda uma discussão conceitual do que isso significa, e nós estamos também, uma discussão que, na realidade, também o que significa isso operacionalmente, e quais são os impactos que isso tem na gestão, no próprio caminho, nos rumos do benefício, na própria sua compreensão. O BPC sempre foi, e eu estudei o benefício, fiz pesquisa sobre isso, além de ser o único direito da assistência social na LOAS, sempre foi e ainda é um desafio tremendo que enfrentamos, apartado da assistência social. O fato dele ter sido operado pelo INSS também contribuiu para essa apartação. Não estou discutindo o mérito, nem estou falando do modelo de operação. E claro, em 98 o serviço social foi desconstituído. Nós praticamente estamos aqui 12 anos depois da desconstituição do serviço social, e isso teve um impacto também nessa questão para nós. A cultura conservadora, eu diria, até mais do que a construção do SUAS, eu digo que num certo sentido, até pelos preconceitos que a assistência social enfrenta e pelos estigmas e pelas oposições que enfrentamos diariamente, num certo sentido, a cultura dos trabalhadores no INSS, e não estou falando dos assistentes sociais, vocês sabem disso, é uma cultura muito conservadora, de um seguro contributivo restrito, e que na prática, para o benefício não contributivo, é difícil. É difícil porque em muitas agências, os nossos companheiros do INSS são os primeiros a falar disso, a discutir conosco, a falar disso, mas os nossos beneficiários são tratados de modo diferente, com estigma, com preconceito. O benefício é tratado também de um modo desqualificado na operação. Eu estou dizendo isso para colocar as preocupações do MDS, de fato, que nós
queremos partilhar e esperar dos companheiros que reconstroem o serviço social lá em relação a esse benefício não contributivo. E é o que disse Berenice, o que é que significa ter um benefício não contributivo na Previdência Social, no que tange a compreensão, a construção, o fortalecimento, ou seja, a atenção aí do conceito de Seguridade Social. Só estou dizendo que na prática, do ponto de vista prático, hoje, talvez menos, mas eu fui diretora do Departamento de Benefício durante algum tempo, trabalhando com a Zezé, depois saí para ser secretária, a Zezé ficou, e somos testemunhas de que, em todo lugar que a gente queria falar do BPC como um benefício não contributivo do Sistema Único de Assistência Social, a compor o conjunto de provisões da assistência social, junto com os serviços, os programas, os projetos, que ao beneficiário do BPC, nós não queremos só o benefício, queremos todo o conjunto de provisão da assistência social, mas em cada seminário que a gente ia, todo o tempo o debate, a interrupção nos debates, todo o tempo eram os companheiros a reclamarem do INSS, dos peritos, e, enfim, da operação. Não conseguíamos avançar 1 milímetro que fosse, a não ser desse conceito de que eram tratados. Bom, quem contribuiu tem direito, e que esse critério meritocrático, né? Por isso que em tese, de fato, no conceito, Berenice diz, faz essa atenção. Agora, eu tenho que falar que operacionalmente, até para vocês poderem compreender, e sei que devem estar vivendo isso na prática, e a gente espera que vocês, né, naturalmente, combatam isso, de que são tratados com discriminação, e de que também a gente espera que, mesmo compreendendo que vocês são os trabalhadores da Previdência Social, que o Serviço Social na Previdência, de modo algum, vai se ater à avaliação social do BPC, mas que faz parte das funções de vocês que os usuários do BPC, os beneficiários que procurem, aqueles que terão seu direito reconhecido, e mesmo os que não terão, façam parte dos sujeitos em que vocês vão acolher e prestar atenção e orientar, socializar, encaminhar, informar sobre seus direitos e encaminhar para as portas da assistência social e de outras políticas que eles poderão ter acesso, né? Eu acho que o trabalho de vocês não deve se ater só à avaliação social, mas faz parte do trabalho de vocês não mandar, não é, embora sem informação, como fazem os outros trabalhadores. E eu digo isso até porque tem pouco tempo que eu fui numa agência da Previdência Social buscar um reconhecimento de um direito meu e vivi lá uma situação bem inusitada mesmo a esse respeito. Acho que acho que tem uma cultura mesmo na instituição e que deve ter sido, fazer parte, talvez ter, vocês sabem melhor do que eu falar isso, ter aguçado isso, a própria constituição do INSS como agência executiva e metas e tudo mais, deve ter colocado muito mais essa questão assim. Às vezes você vai numa agência da Previdência Social, como eu fui, a compreensão e a constatação que eu fiz é que aquele grupo de trabalhadores que ali estavam, naquele momento, na porta atendendo, no balcão ali, eles odiavam profundamente os usuários. Olhavam para a gente com a cara ruim e a primeira coisa, deu uma queda de luz. Eu fui lá buscar a minha verbação de tempo de serviço para a aposentadoria e teve uma queda de luz numa agência em Brasília e aí a primeira coisa que eles correram, eu consegui entrar antes da queda, sabe? Mas a primeira coisa que eles correram, dizer, fecha tudo, porque se a luz voltar, eles estiverem aqui dentro, eles querem ser atendidos. Eu disse, nossa, que coisa engraçada, mas tudo que a gente quer é ser atendido, não é? Porque a gente foi lá para ser atendido, mas foi lá fazer o quê, então? Não é? Mas isso não é só a cara da Previdência, é de tantos outros serviços públicos, não é? Mas eu estou dizendo isso mas para dizer, talvez, um pouco da responsabilidade que tem da mediação do que significa o serviço social na assistência social. Há anos atrás eu estava numa agência social com uma companheira nossa que está até aqui no seminário, na cidade de Cabedelo, na Paraíba. E eu sei o que é um usuário chegar para um outro trabalhador que não um assistente social e dizer que ele queria um benefício, que ele não sabia o que queria, nem dizer como era e qual era o direito dele. E que se a assistente social que estava comigo, minha companheira, que eu tive o prazer de abraçar depois de muitos anos, estivesse comigo, eu estava lá como pesquisadora, tivesse ali do lado, escutado a conversa e entrado na conversa porque o cara estava de má vontade, entendeu? Ela entrou para traduzir
o que o moço estava falando. E como o trabalhador estava de má vontade, que viu que ele era do BPC mesmo, disse, você trabalha ou não trabalha? Você trabalha, então. E aí o moço teve uma hora que ele disse, mas o que, que ele quer que eu diga? Que eu trabalho ou que eu não trabalho? Será o que, que ele quer mesmo que eu diga? A assistente social teve que entrar, minha companheira Raquel, da Paraíba, grande combativa, e aí teve que entrar para traduzir e acolher o beneficiário, ouvi-lo. E muitas vezes entender a linguagem dele. Até porque tem isso, né? Que a gente precisava muito que vocês ajudassem, que as pessoas precisam entender que o benefício não é aposentadoria. Agora nós estamos trocando o cartão. Essa hora também está no INSS. Não que outra vez não é para dizer que temos algum problema em relação a isso, mas que vocês ajudem a traduzir. Nem o IBGE tem hora que entende, nem os recenseadores, ao perguntar a uma pessoa se ela tem benefício, ele só se lembra que tem alguma coisa diferente quando em dezembro ele não recebe o 13º. Aí ele sabe que não é o mesmo. Senão ele diz que está aposentado, o cartão é igual, porque ele não entende negócio de contribuir ou não contribuir, porque ele acha, quando eu perguntei em muitas casas que eu fui, ele disse que acha que merece, porque ele trabalhou. Ninguém ficou sentado numa cadeira, num divã, 65 anos para receber o BPC. Entendeu? Ninguém. Então, ele não entende assim. E para eles, os trabalhadores, mesmo os da Previdência Social, como esse que eu entrevistei, eu achava muito interessante o jeito que eles tratam a sociedade conservadora. E tem muita gente da esquerda também que pensa assim. Eles dizem assim, eu fui lá e não me deram o direito. Eles dizem mesmo assim o direito como concessão. Por várias vezes eles pronunciam o direito como ajuda, como reconhecimento, como concessão. E nessa discussão da assistência social, quando muitos discutem que a assistência social é uma proteção social desqualificada e indigna, e que as pessoas se salvam somente pelo trabalho, e que a proteção social é desnecessária, é transitória, é alguma coisa que veio, mas que as pessoas precisam sair depressa. É um discurso que passa pelo centro, pela esquerda, pela direita, por todos os lugares, e que a gente espera que vocês não olhem assim o direito da assistência social, com esse tipo de olhar, que é uma coisa emergência transitória, porque logo todo mundo terá pleno emprego. E que só o emprego pode salvar as pessoas, como se houvesse uma oposição, e que se as pessoas não tivessem todos os direitos ao trabalho, à assistência social, não é? Aos serviços da assistência social, à saúde, à educação, todos os direitos básicos que nós alcançamos como patamar de civilidade ainda na Constituição e que nem sempre se consegue tirar. Então, esse discurso ele no fundo me parece um discurso que chega perto do problema da vara e do peixe, que nós enfrentamos todo dia. Ou ensina a pescar, ou é a vara ou é o peixe, ou dá o peixe ou não sei o quê, ou que a esmola vicia o cidadão. Ainda que todas as pesquisas digam insistentemente, todos os estudos, que 70% dos beneficiários do Bolsa Família trabalham, a imprensa conservadora, a mídia e uma nova classe média continua dizendo, agora não que é tempo de campanha política, tem um monte de gente que não diz um monte de coisa, mas continuam dizendo, e eu espero que vocês compreendam isso, que não trabalhem, porque aí tem muita gente que pronuncia o direito e na prática nega. Se tratam o beneficiário que já vai para o balcão com sentido de indignidade, de humilhação de estar precisando de uma coisa que ele não devia precisar, que ele tem que sair depressa, que tem que achar uma porta de saída. Ele participa do mesmo discurso da mídia e de que muitos colocam. Para ele tem que ter trabalho e que só o trabalho pode o realizar. O homem tem que ganhar o pão com o suor do seu rosto. É isso que disse, não é? A história aí da Bíblia, da cristandade, da moralidade cristã. Só pode ganhar o pão se suar o rosto. Caso contrário, não pode ter direito ao pão. E daí também, essa cultura também está presente na religiosidade do povo, que diz, olha, eu quero um trabalho. Enfim, nós queremos que todo mundo tenha trabalho. Não há oposição em relação a isso. Só que nós sabemos que o trabalho, o desemprego, não é? O trabalho precário é uma questão fundante no sistema que nós estamos vivendo. E não podemos tratar um sujeito de direito com a indignidade ou assistência social como essa coisa transitória, precária, que veio para se acabar. Enquanto houver desigualdade,
as pessoas vão precisar de proteção social, que nós defendemos que a responsabilidade é do Estado, é um dever do Estado e direito das pessoas. Então, essa é uma das preocupações do Ministério. Há um certo temor entre nós que certas adjetivações que a palavra assistencial tem se posto aí, coloque também nos trabalhadores esse preconceito. O assistencial, assistencialização, assistencialismo, que isso colocado de um modo, às vezes, rápido para quem está chegando, que as pessoas não consigam entender as diferenciações, afinal de contas, estamos lutando e defendendo suas, o direito social, ou o quê? Aí vem um adjetivo desqualificador que confunde. Se não bem muito discutido, confunde as pessoas. E nós temos um temor de que, enfim, aí nós estamos o tempo todo discutindo que proteção, aí tem que falar de proteção social e promoção social, que é exatamente o problema, no fundo é o problema do peixe e da vara. Quem protege não promove. Enfim, proteger uma família, proteger uma criança não é promover. Só promove se a pessoa adquirir capacidades e for trabalhar. São pessoas, enfim, que com certeza não devem conhecer a estrutura das condições da reestruturação produtiva, das condições de acesso ao trabalho do povo brasileiro, do mundo do trabalho que mudou, das condições de acesso ao trabalho, da capacidade de quem está desempregado, do nível educacional e de tudo que o mercado de trabalho está a desafiar a inserção produtiva das pessoas, do quanto tem de trabalho informal e tanta coisa. Nesses tempos de 2005 para cá, esse novo modelo de avaliação social, talvez muitos aqui não saibam, ele começou em 2005, eu até era diretora do departamento, quando em 2005, esse novo modelo que culminou com o decreto 6.214, em 2007. Em 2005, a gente criou o primeiro grupo com o INSS, inclusive com a presença de peritos e companheiros, e fomos estudar, trouxemos fisiatras, especialistas, ficamos um ano, 2005, 2006, esse decreto foi gestado por mais de um ano, sendo formulado no MDS, com um esforço enorme da gente e a ajuda dos companheiros comprometidos do INSS. Talvez essa seja uma história que ninguém conte, mas não foi tão simples assim. Até depois culminar com esse decreto, e que mais uma vez, todo o grupo de companheiros assistentes sociais, até então, com o serviço social desconstituído, a experiência deles e o trabalho deles foi fundamental para ir ajudando e abrindo nossas portas junto ao conservadorismo da perícia médica, e aí nos indicando quem eram os melhores peritos que podiam entrar nessa discussão e ajudar a construir esse modelo, que entrou no decreto. Não foi simples entrar nesse decreto uma reserva de mercado exclusivo para os assistentes sociais. O Ministério do Desenvolvimento Social se coloca como um parceiro e fez um esforço para que isso acontecesse. E conseguimos isso. Para vocês terem ideia, num dia saiu uma portaria que era a vaga para 600. Nesta mesma manhã, Zezé e eu conversamos com a Márcia Lopes, então secretária executiva, hoje ministra. Voltamos a brigar com o planejamento ainda naquela manhã e no dia seguinte saiu outra portaria com 900. Essa história que mostra como também é importante ganhar espaços na contradição dos campos de avanço, de desafio com os aliados que se tenha no governo para se conseguir as coisas. Então, esse decreto saiu no esforço compartilhado que o Ministério do Desenvolvimento Social se coloca junto. E continua se colocando, com toda essa reserva, e continua se colocando agora, para concluir, nessa mediação dos momentos agora difíceis em que vocês estão vivendo, para que a gente possa continuar esse trabalho e avançar. A ministra esteve a semana passada com o ministro Gabas. Nós entendemos que esse momento é um momento importante, certamente não sabemos por quanto tempo, mas enquanto tem esse jogo, enfim, esses atores
Como diz a professora Patiara, a gente avança também com aliados em momentos em que tem atores em lugares estrategicamente colocados, né? E estou falando dos atores especificamente nesse momento do ministro da Previdência, da ministra do Desenvolvimento Social, que é uma assistente social comprometida e militante de muitas causas. Ela teve uma conversa com o ministro, então rapidamente dando 2 retornos para vocês para eu concluir. Colocando a pauta que o Conselho Federal, em nome de vocês, colocou numa audiência com a ministra, e também que a FENASP, na semana passada, foi recebida pela secretária nacional de Assistência Social, Maria Luísa Risotti. Dos problemas em relação ao desvio de função que vocês estão enfrentando, né, que estão a requerer de vocês a fazer, né, outras atividades que não a do serviço social, enfim, a pauta que vocês sabem tão bem quanto eu, em relação à necessidade de ter mais assistentes sociais contratados e essas tensões que se estão vivendo das condições de trabalho, das relações de trabalho em relação ao Ministério da Previdência Social. O ministro Gabas, o Ministério da Previdência se comprometeu a, primeiro, né, recompor, assim, na primeira semana de julho, a ministra voltará a ter uma reunião agora com a presença do presidente do INSS. Né? Teve uma primeira conversa com o ministro da Previdência e terá uma reunião com o presidente, já com a presença do presidente do INSS e da coordenadora, como é que é, gente? Benefício por incapacidade, não é? Porque vocês falam muita sigla, não fica chamando o BPC de B87 não, gente. Senão vocês falam com o usuário desse jeito. Então, é o seguinte, eu me perdi, desculpa. Bom, eu estava dizendo que a gente vai... Filomena o nome dela, né? É coordenadora... Diretoria de Saúde do Trabalhador, desculpa então. É que antes tinha um tal de Gebenim, que eu pensava que era uma pessoa. Não tinha Gebenim? Tem ainda. Aí... Na primeira semana de julho, a ministra, então, vai encontrar-se juntamente com a secretária nacional de Assistência Social, com esses atores aí, agentes públicos, e que o ministro, de pronto, ele já se comprometeu com a ministra a rever, a recompor, a conversar, a discutir e a deixar, enfim. Na verdade, o que nós estamos chamando de recompor, de rever, é a deixar de a trabalhar, a parar... com toda essa tensão do desvio de função que vocês estão vivendo, a buscar, então, toda, enfim, a solução para isso, a parar com isso, então, né, com toda essa tensão aí e essa questão em relação a vocês. E aí vamos fazer todas as conversas necessárias, continuar todas as conversas no sentido de resolver. É isso que a ministra me pediu que colocasse para vocês. E a segunda coisa, então, para eu encerrar, é que... Dos 450, então isso em relação a todas as condições de trabalho de vocês, e dos 450 assistentes sociais, o ministro também se comprometeu a encaminhar imediatamente ao Ministério da Previdência o pedido de contratação dos novos mais 450 assistentes sociais, que é já 50%, né, para além dos 900 que conseguimos, os 50% que a lei permite que sejam contratados. Nós agora vamos... só cuidar, só tem um pedaço aí da história, que é que durante a vedação eleitoral, novas pessoas não poderão tomar posse. Mas todo o trabalho de convocação, tudo poderá ser feito e a posse ficar garantida quando não tiver problema com a vedação eleitoral. Enfim, acho que toda a pauta de vocês, se eu deixei de dizer alguma coisa, vocês podem depois cobrar, mas só queria dizer que a ministra Márcia tratou de mediar a pauta que foi colocada. Inclusive, o decreto que está no Ministério do Planejamento, também, na primeira semana de julho, nós vamos cuidar. Eu digo primeira semana de julho, porque a ministra especialmente deixou essa pauta, porque nesses próximos dias agora ela vai tirar uma licença de uma semana, e por isso que ela está retomando essas conversas na primeira semana de julho. O decreto de vocês a respeito das competências, né, que está... parado no Ministério do Planejamento também, um compromisso, uma pauta que foi colocada, que ela assumiu, e dizer que, por fim,
né, mais uma vez agradecer ao Conselho Federal, dizer que o trabalho de vocês, depois que entraram, e depois que o novo modelo foi implantado, todo esse trabalho que nós ainda temos, né, que continuar com a capacitação, com todos os processos importantes, mas que já é responsável pelo incremento, pela entrada de mais pessoas com deficiência no aporte de incremento de mais 10% de gente mais de acesso, de alargamento, de ampliação do acesso ao benefício de prestação continuada. Quis deixar por último para dizer que isso é o resultado do trabalho de vocês e do que nós conseguimos conquistar no alargamento dessa visão óbvia de que a pessoa com deficiência não podia ser avaliada só pelo médico. Então é o resultado desse trabalho coletivo e já da intervenção de vocês, que está fazendo com que mais 10% de pessoas, além do que estavam, um incremento de 10% de pessoas com deficiência entrando no BPC. Muito obrigada. Obrigada, Ana Lígia, pelas importantes pautas que tu trouxeste para a reflexão da assistência social como direito e o que requer, como tu bem salientaste, a questão da certeza e da garantia. Obrigado também pelas notícias atualizadíssimas sobre os pleitos encaminhados pelo Cefes, em nome da categoria, na importante entrevista que o Cefes teve com a ministra Márcia Lopes, do MDS. Então, eu passo agora a palavra à companheira Marinete. Bom dia a todos e a todas, bom dia às companheiras da mesa. A minha fala, para tentar sistematizar, eu vou apresentá-la, né? As pessoas já vão ali acender a apresentação. E dentro da proposta de a gente discutir as tensões e avanços do benefício de prestação continuada da assistência social, rapidamente, em 30 minutos, a gente vai tentar colocar mais o foco nos desafios do exercício profissional, do chamamento do serviço social, né, para o BPC. Então, nesse sentido, nós focamos em 5 eixos, breves considerações sobre a atuação do serviço social na concretização do BPC, o novo modelo de avaliação, que a gente vai discutir um pouquinho sobre a avaliação médico-social baseada na CIF, avaliação social como um instrumento de ampliação de direitos e a contribuição da participação do serviço social do INSS no novo modelo, apontando os desafios. Eu acho assim, que é muito importante a gente resgatar que esse benefício apresentou-se no INSS no dia 1º de janeiro de 96. Eu trabalhava na agência da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Nós não tínhamos a menor noção se, a partir desse dia, se ia chegar a demanda reprimida, a demanda represada, qual seria a estrutura de atendimento. Era tudo muito incipiente, inclusive os atos normativos saíram alguns dias antes. Então, assim, só para resgatar um pouco, que o serviço social do INSS, mesmo com 1.100 agências existentes naquele momento, nós tínhamos pouco mais de equipe de serviço social em 200 e poucas agências, e o benefício sempre foi um ponto de atuação do serviço social, tanto que se constituiu em projetos nacionais, tanto que nos dados estatísticos representam as maiores atuações, né, de atendimento aos usuários dentro da agência e fora das agências, contabilizando na época que foi implantada a articulação com a sociedade. E os desafios, conforme a Ana Lígia colocou, de implantar um benefício desse dentro de uma instituição altamente hierarquizada, burocratizada, com a lógica do seguro contributivo, não é fácil. Né? E assim, é com muito prazer que quem vivenciou todo esse processo do preconceito, do estigma, e que tentava, né, mesmo como, né, além da perspectiva profissional, mas não basta a boa vontade dos profissionais, temos que ter condições objetivas para fazer o trabalho, né, e é com muito prazer que a gente vê, a partir da constituição do MDS, a partir da implantação do Ministério da Assistência Social, a partir do desafio que foi colocado com a Política Nacional de Assistência, a atuação muito mais presente, né, dos ministérios, na gestão, no controle, e a diferença que isso faz. Só para relembrar para vocês, pela primeira vez que aconteceu agora com o novo modelo, no ano passado, foi que se teve uma capacitação com os médicos peritos, onde se discutiu concepção.
onde se discutiu concepção de seguridade, que foi inclusive uma proposta do grupo de trabalho que montou o modelo, né, composto pelo MDS e INSS. Então, eu acho assim, que é um desafio muito grande a gente implementar um benefício desse numa instituição burocratizada. Mas, com certeza, os preconceitos, os estigmas, eles têm que ser combatidos, primeiro, com conhecimento, né? E segundo, com a responsabilidade dos servidores em todas as áreas, né? E aí a preocupação hoje do serviço social, da Previdência, quando, e eu estou colocando aqui como assistente social do INSS, quando a gente surge essa discussão do desvio de função com o processo de habilitação. Habilitar o BPC hoje, no meu entendimento, não significa só a gente ter um desvio de função e atuar numa atividade que é nossa. Significa isolar o benefício dentro de uma instituição que tem uma responsabilidade com todos os seus agentes, envolvendo desde do setor de recepção até o presidente do INSS e o Ministério, na concretização enquanto direito e no respeito ao usuário. Se a gente coloca esse processo na mão de um único profissional, a gente, mais uma vez, isola esse benefício. E aí, hoje já é muito comum, qualquer situação que chega para o INSS em relação ao BPC, vai falar com o assistente social. Então, eu acho que nesse sentido, é que a gente vem com muita força a proposta do acolhimento do MDS em relação à reivindicação, a proposta que a luta está sendo grande, está sendo difícil em relação a essa questão. Então, brigar com o BPC, se concretizar com direitos, é brigar que a instituição assuma esse benefício, né, enquanto ela está operacionalizando esse benefício, com toda a responsabilidade, o bom atendimento, a boa qualidade que esse processo exige. E aí eu queria só para... você pode passar a segunda, por favor, Vanessa? Então, breves considerações sobre a atuação do serviço social no acesso ao BPC. Foi implantado em 96, né? O atendimento se deu, desde essa época, dentro do usuário que buscava a agência, através de grupos de atendimentos individuais, e também com articulação com a sociedade. E aí, nesse sentido... A atuação do serviço social, para além do INSS, é importante que se diga, buscou desde sempre articulação com a rede. E eu acho que hoje o desafio de atuar nesse benefício é muito mais nesse campo com a rede. Eu não consigo, eu trabalhei durante muitos anos numa agência sozinha e eu não consigo viabilizar qualquer projeto de atuação, seja com o BPC, seja qualquer outra, se a gente não atuar, né, com os outros setores, seja assistentes sociais, seja o movimento social organizado. Então, a atuação hoje, para além da avaliação social, é continuar, potencializar e otimizar essa atuação profissional junto à rede, né, entendendo a rede como o compromisso do serviço social do INSS de ser um articulador nesse processo, é uma responsabilidade. É muito comum ainda a gente chegar nos municípios e a gente passar para os municípios a questão, né, do BPC como atendimento prioritário, da necessidade de acompanhamento do benefício, da portaria do MDS que fala do plano de ação que tem que ser construído. Então, eu acho que é uma série de ações que a gente tem que potencializar e com certeza, atuando e fortalecendo o serviço social enquanto serviço, enquanto direito, que a gente vai conseguir esse processo. E a atuação do serviço social na avaliação da incapacidade para o trabalho e para a vida dependente, conforme, né, a Analisa tão bem reforçou, foi fruto de uma luta de todo o grupo de trabalho, uma postura muito firme do MDS e não aceitar o modelo médico somente, e fruto de reivindicações da própria sociedade também, nas conferências, né, em todos os espaços profissionais. Então, eu acho que é muito importante fazer esse registro. E a atuação dos assistentes sociais que atuam fora do INSS em relação à política, eu acho que tem uma potencialidade enorme, junto com os CREA, junto com os CRAs, junto com as pessoas, os profissionais da área da saúde, com destaque para o PSF, né? Então, é uma articulação constante, e tanto de acompanhamento como na orientação, no encaminhamento, né, na discussão desse benefício e, principalmente, com um olhar investigativo, crítico, a gente está problematizando as questões e contribuindo para a ampliação dos direitos. Nesse sentido, vou falar um pouquinho do novo modelo. Vanessa, você pode passar? O novo modelo de avaliação da pessoa com deficiência
foi fruto desse debate, concretizou através do decreto 6.214 e traz para a gente, né, a concepção da importância da concessão do benefício à pessoa com deficiência, a avaliação da deficiência e o grau da incapacidade, baseada na CIF. E aí a gente pode falar assim, mas por que o grupo de trabalho buscou a CIF? A CIF nada mais é do que o que a gente vem discutindo, defendendo, né, de que a saúde, determinante da capacidade, não se dá só pela esfera orgânica da deficiência do corpo apresentada. A diferença é que a gente buscou o instrumento, né, no grupo de trabalho, com todo o compromisso e apoio dos gestores do MDS, de usar um instrumento que o Brasil, né, assinou a convenção, que é um instrumento da Organização Mundial de Saúde, e que é um instrumento que permitia, estrategicamente, que a gente discutisse, né, não é uma ideia do assistente social, isoladamente, de levantar os aspectos sociais, coisas que a gente defende desde a matriz que está lá, a importância, né, dos agravamentos dos decorrentes sociais, das decorrências sociais não agrava a saúde. A CIF, ela traz... ela é uma classificação internacional de funcionalidade, né? E ela traz esse escopo da construção, que é trabalhar com as diversas dimensões que envolvem a saúde. Então, é fundamental a utilização dessa classificação, principalmente também no conhecimento que esse benefício está tentando ter ao implementá-la baseada nela. Nesse sentido, discutir, eu tinha pensado em apresentar um pouco a CIF aqui, mas eu acho que a gente vai tentar passar bem rápido para poder priorizar realmente a discussão específica. Mas a avaliação médica da deficiência e do grau da incapacidade vai considerar as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo. E a avaliação social vai considerar os fatores ambientais, sociais e pessoais. E ambas vão considerar a limitação no desempenho da atividade e restrição da participação social. Então, nesse sentido, a CIF ela tem três grandes componentes que a gente chama, que é a função e estrutura do corpo, o eixo atividade e participação e o eixo fatores ambientais. Hoje, no modelo de avaliação, o eixo, as funções do corpo é avaliado pela perícia. Dentro da CIF nós tiramos, que eu digo porque eu fiz parte do grupo de trabalho, né, depois foi aprovado pelos gestores, o escopo dos domínios, que a CIF chama de domínios, que a gente chamaria, na nossa discussão do parecer social, os aspectos relevantes, né, que a gente precisava priorizar numa avaliação específica para o BPC, com o eixo de avaliar trabalho e vida independente da pessoa com deficiência. Então, toda a estrutura do instrumento, toda a estrutura da discussão da CIF, ela tem que se dar na discussão com o BPC de qual objetivo que se quer alcançar. É um desafio que a gente acha que tem ainda o que percorrer, né? O desafio de construir um instrumento para ser usado no âmbito nacional. E, nesse sentido, o modelo até então usado era um modelo orgânico, né, numa discussão de vida dependente muito ligada à sobrevida, né, e aí a gente costumava dizer que o usuário que anda sozinho, que come sozinho, e ele não teria direito ao BPC. Então, a gente coloca isso, coisa, né, de bicho e não de gente. Né? Então, discutir vida independente, a gente defendeu e discutiu que vida dependente, e a CIF deu esse respaldo, para a gente discutir, inclusive, no âmbito do INSS, vida dependente envolve muito mais do que os atos da vida de sobrevida diária. E é nessa concepção que a gente buscou, né, os domínios, os aspectos relevantes que permitissem fazer essa análise, tendo como objetivo o trabalho, né, e a avaliação da vida dependente de pessoas com deficiências. Nesse sentido, eu não sei se você está conseguindo acompanhar, eu que estou rápida demais, tá? Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome constituiu o GTI, né, por iniciativa do Ministério. Nós trabalhamos durante bons anos, com boas discussões e muito conhecimento. E a avaliação nesse novo modelo, então, foi constituída em função do decreto. Você pode dar uma passadinha, tá, Vanessa? Porque eu já vou pular essa parte aqui para a gente poder conseguir. E aí é importante a gente resgatar o componente, a definição de deficiência que a CIF atravessa e apresenta para a gente, que deficiências são problemas na função e estrutura do corpo, tais como um desvio ou uma perda significativa. E hoje nós temos um grande desafio com a apresentação do decreto legislativo que o Brasil aderiu, onde, segundo a Organização das Nações Unidas, o conceito de deficiência ele amplia.
porque até então a gente trabalhava com o conceito de deficiência muito limitado. A lei orgânica falava das pessoas com deficiência, o decreto trazia, inclusive, deficiências irreversíveis. Então, o decreto limitava o acesso ao BPC, e isso era muito usado na relação com a perícia, dizendo que ele estava engessado até a concessão. Então, nesse sentido, o novo decreto, ele amplia a concepção de deficiência, né, e temos aí o grande desafio de discutir deficiência conforme apresenta hoje a Organização das Nações Unidas, que o Brasil, inclusive, aprovou agora, em 2008, o decreto legislativo, no qual a deficiência é um conceito em evolução, tendo como preâmbulo, e que resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devido às atitudes e ao ambiente que impede a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, igualdade e oportunidade com as demais pessoas. Nesse sentido, pessoas com deficiência, segundo esse decreto, né, decreto legislativo em função da Convenção da ONU, são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva da sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, gente, que a gente só queria resgatar esse conceito, que desde 2005 o grupo buscou, né, trabalhar com a CIF. E como que está sendo pioneiro, porque é exatamente o conceito da CIF, de barreiras, né, de entender as diversas dimensões, que o peso do fator ambiental e social na questão da incapacidade, é justamente o próprio conceito do decreto legislativo, que agora de 2008, em função da Convenção da ONU. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente ver que a perspectiva é inovadora, ela é desafiante, e temos aí um grande compromisso nesse sentido. Eu não vou aqui detalhar sobre a composição da CIF, a gente só vai citar, por causa do tempo, a atividade de participação, os fatores ambientais, como a gente falou, e a questão da deficiência, estrutura do corpo. Dentro da CIF, dentro dessa estrutura, o que se buscou? Buscou a construção de um instrumento. A CIF trabalha com qualificadores, e aí buscamos a construção do instrumento com essa linha específica para o BPC. Aí eu vou pedir para a Vanessa passar, porque a gente vai dar uma corrida nisso daí, por favor. É mais eu poder ficar o registro, se alguém quiser depois, né, vai estar disponível a avaliação, que aí está apresentando toda a questão. Aí pode deixar aí, Vanessa, por favor. Então, a avaliação médica da deficiência e do grau de incapacidade considerará as deficiências nas funções e na estrutura do corpo, e a avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais. E as duas, ou seja, ambas considerarão a limitação do desempenho e atividade. Por isso, a lógica da avaliação médica ser posterior à avaliação social. Porque o que a gente quer colocar é que é importante a perícia médica conhecer a avaliação social que nós fizemos, para justamente quando ele for avaliar a deficiência do corpo, né, tendo condições de avaliar o grau da capacidade, ele considere o que foi levantado nos fatores ambientais. Então, é por isso que essa lógica, né, que a gente trabalhou. E, nesse sentido, o instrumento utilizado para avaliação social e médica é determinado através de portaria como avaliação médico-pericial e social da incapacidade para a vida dependente e o trabalho. Ele é formado, né, pela folha de rosto, identificação, e, no segundo momento, por vários domínios, né, como a gente chama, dos aspectos relevantes, que comporiam. A segunda parte tem uma estrutura da CIF, sendo constituída por 3 componentes, e aí estão contidas a avaliação realizada pelo assistente social e pelo médico. Esse instrumento, hoje está no sistema, ele é informatizado, né? E aí ele gera, baseado na tabela combinatória, a definição da existência ou não, da caracterização ou não da vida dependente de trabalho. A seleção das unidades de classificação que fazem parte de cada domínio do instrumento foi realizada visando objetivamente o escopo da avaliação. E foram mantidas da CIF as unidades de classificação diretamente relacionadas com a avaliação de desempenho. Nesse sentido, o componente função do corpo tem várias funções que serão avaliadas pela perícia e não
Por isso a questão hoje, nesse conceito de deficiência, com muito mais tranquilidade, a gente pode incluir as doenças crônicas. Né? Antigamente, essa discussão só as deficiências clássicas previstas em lei e decreto. Então, hoje, o conceito de incapacidade de vida dependente, ele permite, de uma forma segura, clara, né, a inclusão de doenças que incapacitam para o trabalho e para a vida dependente, dependente de estar naquela listagem específica do decreto da acessibilidade. Nesse sentido, no componente funções do corpo, tem várias funções aqui da área médica. No segundo momento, atividade e participação, houve uma divisão no instrumento, onde o perito avalia alguns domínios, que a gente chama de aspectos relevantes, no nosso parecer, e o serviço social avalia outros. Na avaliação do eixo atividade e participação, o serviço social vai avaliar a vida doméstica, que aí é aquela capacidade do usuário administrar, né, não mais só comer, mas preparar a tua comida, conseguir fazer a compra no supermercado, a vida dependente para além dos atos da vida diária. Então, é essa perspectiva que a gente trabalha e é avaliado pelo assistente social vida doméstica. Um outro eixo é as relações e interações interpessoais, as áreas, ao apoio, o relacionamento da família, dos vizinhos, né, e como é que isso interfere, as áreas principais da vida e a vida comunitária, social e cívica. É importante a gente colocar que nesse eixo atividade e participação, é como que o indivíduo, é como que o usuário tem o seu desempenho. E aí a gente tem um grande desafio de fazer uma discussão sobre o nosso olhar nessa avaliação social, que a gente vai estar falando um pouquinho mais adiante. O outro eixo dos componentes, fatores ambientais. Os fatores ambientais, eles vão influenciar diretamente na atividade e participação. São compostos por 5 eixos: produtos e tecnologias, que aí é o acesso, né, a produtos, uma vida digna, que a gente defende, né, não só a alimentação para a sobrevida e medicamento, mas para além dessa perspectiva. O ambiente natural e mudanças ambientais feitas pelo ser humano, o apoio, relacionamento, atitude, serviços, sistemas e políticas que esse usuário acessa na sua compreensão com a rede. Baseado nessas avaliações, é realizada uma média, até respondendo uma pergunta que a colega fez ontem, é uma média que foi muito bem colocado na capacitação, e se houve alguma falha nisso, o avaliador tem que saber o que ele está avaliando e como que chega à conclusão da sua avaliação. Não é o sistema, a gente tem que desmistificar isso. O sistema não avalia nada, né? O sistema existe para poder colocar o que a gente entende que tem que ser colocado lá. Então, essa responsabilidade, companheiros e companheiras, é nossa. E aí, se a gente não está ainda atentando para isso, a gente tem a responsabilidade nesse processo. Então, concluída a avaliação dos fatores ambientais, o sistema irá somar os pontos obtidos de cada domínio, realizando a média. E aí você vai ter uma conclusão de grave, leve, moderada, que juntamente com a avaliação da perícia, independente do médico querer ou não, vai influenciar na concessão do benefício, no que diz respeito à incapacidade para o trabalho e para a vida dependente. Acho que a grande contribuição que o instrumento traz é justamente nos casos que havia a dificuldade de conceder ou não. Porque os casos extremos, eles vão continuar ou sendo concedidos, quando os casos já eram concedidos antes, ou nos casos de deficiência leve, não vai ser concedido mesmo com fator social grave, em função da limitação da lei, que é para a pessoa com deficiência, com incapacidade do trabalho. Mas naquelas situações que a deficiência era moderada, né, a avaliação social era fundamental nesse processo. Então, eu acho que a gente tem que atentar para essa situação, né, e fazer breves reflexões, porque faltam exatamente 5 minutos aqui para eu acabar, em relação a nossa responsabilidade nesse processo. Então, Vanessa, eu vou pedir para você passar e a gente vai discutir um pouquinho sobre o desafio que é. Por favor, a gente vai pedir para você passar lá para... É fundamental a articulação dos diferentes saberes e práticas do trabalho existente na instituição e o aporte de vários campos do conhecimento. E aí a gente quer resgatar um pouquinho que a parte que nos cabe nesse latifúndio exige cada vez mais do profissional de serviço social entender, como diz a Marilda, que numa atuação interprofissional é fundamental a articulação dos diferentes saberes e práticas. E a Marilda nos alerta o seguinte, que são as diferenças de especializações
que vão permitir atribuir uma unidade de equipe, enriquecendo-a e, ao mesmo tempo, preservando aquelas diferenças. Em outras palavras, a equipe condensa uma unidade na diversidade. E mesmo que hoje nós temos o desafio de ainda não atuarmos em equipe, porque as avaliações são separadas pela própria dinâmica institucional, mas nós temos que ter essa clareza de que o trabalho coletivo, ele não pode impor a diluição de competências e atribuições profissionais. Ao contrário, o trabalho coletivo vai exigir cada vez mais maior clareza no trato das mesmas questões, das mesmas atribuições, e o cultivo da identidade profissional como condição de potencializar o trabalho conjunto. A gente quer resgatar isso porque é o nosso olhar que a gente tem que dar, o olhar do serviço social. E a gente tem visto algumas discussões que acompanhamos ao longo do próprio processo de avaliação, um alerta que a gente faz aqui de não cairmos no caráter de individualizar a avaliação desse indivíduo, desse usuário. Ele está dentro do segmento de classe. Nós trabalhamos com conceitos, né, na nossa avaliação, que temos que saber que direção estamos dando essa concepção que estamos adotando, que concepção de família nós temos, de pobreza, de direitos sociais, de previdência, de deficiência, né, como que estamos hoje nos capacitando teoricamente, nos capacitando metodologicamente para trabalhar com essas questões, né, sob o risco de mecanizarmos a avaliação social, de segmentá-la, né, e de não contribuir para que ela seja o olhar do serviço social, com todo o acúmulo que esse serviço social brasileiro possui nas suas diversas dimensões e articulações. Então, devemos estar alerta para a coleta de dados, por exemplo, por exemplo, realizarmos a entrevista, explicitar para o usuário o nosso objetivo, buscando uma postura horizontal com o mesmo, situando quanto ao processo realizado, as experiências institucionais legais, estabelecendo procedimentos adotados para a realização de estudo. A forma como construir essa relação com o usuário no primeiro momento é fundamental. E aí volta a colocar, né, a questão dos conceitos, que a gente tem que trabalhar com eles na perspectiva de ampliação de direitos e ter clareza de cada avaliação que a gente fizer, em cada domínio, que conceito de cidadania eu estou defendendo, é a cidadania regulada, é a cidadania, né, do cidadão consumidor, e isso a gente tem que estar muito atento, porque alguma concepção a gente só não pode deixar cair no senso comum, porque aí sim a gente vai ouvir, como a gente já ouviu, que marcar xizinho na avaliação social qualquer um podia fazer. Ou que, como ouvimos o Ministério do Planejamento e Orçamento, quando você participou de algumas audiências na briga do concurso, que bastava treinar que qualquer um fazia avaliação social e que era reserva de mercado. Nosso entendimento é que não é reserva de mercado e que é uma atribuição privativa do assistente social, conforme prevê a lei que regulamenta a profissão. Então, nesse sentido, a gente tem que ter muita atenção, né? Muita atenção, porque não é mecanizado. Quando a gente faz uma avaliação em cada domínio, o resultado que a gente vai dar de grave, leve, moderado, não é uma média das unidades de classificação, é o avaliador que vai, em cada aspecto relevante, colocar se é grave, leve ou moderado. Por exemplo, ao avaliar o acesso a produtos de tecnologia, o fato de não ter acesso ao medicamento já é um componente grave em todo o domínio, independente dele ter os outros produtos disponíveis. Então, é nessa perspectiva que a gente teve assim, o grande desafio de ter um instrumento que pudesse ser usado do EAPOC ao Chuí, mas um instrumento que, ao mesmo tempo, uniformizasse, mas não tirasse a subjetividade baseada na competência técnica teórica, né? Não é a subjetividade do senso comum, mas que não descaracterizasse a responsabilidade do profissional nesse processo. Então, é nesse sentido que não é um esquema, não dá para poder trabalhar com esquematizações, com qualificadores já determinados a priori, né? E só para a gente finalizar, em função do tempo, é importante que tenhamos cuidado com o sigilo profissional, não revelando dados que não irão interferir na avaliação, ou que possam significar a exposição do usuário, respeitando o estabelecido no Código de Ética Profissional. O registro de uma informação mais reservada, se for necessário, na história social que vai ser encaminhada ao perito, deve ser avaliada como necessária e discutida com o usuário, né? A contribuição do serviço social, então, nesse processo, ele se dá no sentido de trabalhar para além da concepção, mas a gente tem um desafio cotidiano
de não mecanizarmos a nossa avaliação, não segmentá-los, porque nenhum instrumento vai dar conta da riqueza, da dinâmica, né, de uma avaliação social, respeitando aquela representatividade, aquela representação que o usuário tem. Cada história, cada usuário tem uma história singular, né, tem uma história específica, mas que não pode ser vista isolada da totalidade, não pode ser vista isolada do pertencimento de classe, não pode ser descolada da discussão do mundo do trabalho, não pode ser descolada da relação, né, com a concepção mais ampla de conceitos como cidadania, como política social, como acesso a direitos. Então, é nessa perspectiva que a gente aponta os desafios e as contribuições do serviço social no eixo 4. A contribuição do serviço social no novo modelo de avaliação, eu acho que é esse o objetivo, de ampliar a visão da deficiência para além das funções e estrutura do corpo no âmbito da instituição. E também quebrar a hegemonia do saber médico como o único capaz de reconhecer e explicar a deficiência e incapacidade. A ampliação do acesso aos benefícios e o aperfeiçoamento das ferramentas de trabalho e serviço social no âmbito do INSS. Ganhamos a rotina institucional e, apesar dos grandes desafios, nós temos hoje que estar inserido em sistemas, e isso até então era muito difícil, porque não informatizava o serviço social, porque éramos poucos, né? Então, e não estava na rotina institucional. Eu acho que isso é um desafio muito grande para a gente hoje estar dentro de uma instituição que é altamente de sistemas informatizados, a gente também está dentro e construir outras formas de também avançarmos na nossa informatização. E como desafios, a gente, para finalizar, a gente coloca a defesa da ampliação da renda per capita dos membros da família, do requerente considerado no cálculo da renda familiar, realizar estudos e pesquisas sobre os resultados alcançados com o alcance do novo modelo. Ainda está muito tênue os mecanismos hoje disponíveis para o próprio serviço social do INSS ou da perícia avaliar em termos de dados, de banco de dados. Nós estamos vendo um esforço enorme de alguns colegas individuais fazer essa sistematização, mas precisamos ter isso de uma forma mais ágil, mais rápida, né, até para poder não só avaliar o instrumento, mas saber também aonde é necessário trabalhar o aperfeiçoamento da capacitação profissional e da discussão com a sociedade. Intensificar a capacitação dos profissionais médicos e assistentes sociais é fundamental. Foi a primeira vez que se teve uma capacitação conjunta, foi agora com a implantação de 20 horas, e a gente sente a necessidade cotidiana que isso venha enquanto gestão, com um cronograma, né, com toda uma estrutura montada. Não dá para a gente ficar sendo uma coisa meio que improvisada num momento tão importante, porque senão vai cair naquilo que a Ana Lígia falou, no desconhecimento da prisão pré-concebida e das reclamações que a gente está vendo já hoje acontecer. Intensificar o debate da sociedade sobre o novo modelo, levar esse novo modelo, saber até que ponto ele está contribuindo ou não, se pode contribuir mais, se não pode. Intensificar os estudos e a análise do novo modelo junto às escolas de serviço social. Acho que é o grande desafio. Nós levamos, inclusive, essa preocupação para o GT, de estar contratando assessoria do serviço social para saber até que ponto esse instrumento está indo na linha do projeto antipolítico, o que pode ser feito para aperfeiçoar, onde, como, qual o resultado que está tendo disso, né? E identificar necessidades e demandas e propor soluções de aperfeiçoamento do instrumento, como o próprio grupo de trabalho já viu logo depois da implantação, a necessidade de aperfeiçoar o instrumento para criança, e aí a gente não tinha ainda a CIF criança, buscamos a discussão, e hoje já temos proposta desde vários meses atrás, de mexer no instrumento para facilitar a avaliação, mas ainda é muito lenta a implantação, né? E aí a gente bota como desafio agilizar a implantação pelos gestores de ações necessárias ao aperfeiçoamento do instrumento e da avaliação. E um outro desafio, a ampliação e acompanhamento dos beneficiários do BP6 na rede de serviços socioassistenciais, que é uma atuação que o serviço social tem aí como grande desafio. E ampliar as condições do quadro, que nós temos hoje agências da Previdência Social, que todos os assistentes sociais, por exemplo, e médicos, têm tempo de aposentadoria, né? Então, assim, além da urgência dos mais 450, tem coisas que são urgentíssimas, não vai poder habilitar, como, por exemplo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que atende 1 milhão de pessoas, e que as 4 colegas de lá já são colegas antigas, né, e que já estão perto de aposentadoria. Enfim, só para concluir, um desafio é enorme, a gente sabe disso, não vai dar tempo de a gente aprofundar aqui, mas é a certeza de que o esforço do Serviço Social da Previdência na concretização desse direito envolve o desafio não só da ampliação junto à rede, junto à sociedade, junto à academia, mas também não cairmos na avaliação social com viés do indivíduo, psicologizante, que a gente muitas vezes
se depara quando a gente vai discutir avaliação social nos estados. E aí, gente, aí é a nossa parte. Aí é saber, né, de arcabouço técnico, ético, teórico, metodológico, para poder emitirmos a nossa opinião profissional com segurança, debater com quem for necessário debater, né, com segurança também. E isso não tem mágica, isso é estudo, isso é discussão coletiva, isso é construção permanente. E é nesse sentido que concluímos, sabemos que temos o direito de sermos iguais, sempre que as diferenças nos inferiorizem. Mas temos o direito de sermos diferentes, sempre que a igualdade nos descaracterize, né, do Boaventura, as tensões da modernidade. Obrigada.